Em cada canto uma história pra contar. Em cada canto um conto, em cada conto um canto, em cada canto uma história pra contar. Foi a Pop. E hoje temos história. Olá! Hoje vamos de conto africano. Por quê? Porque hoje é dia de história. E a nossa história começa numa aldeia africana muito longe daqui, onde morava uma mulher que se chamava Mazanindaba. Mazanindaba, ela tinha um marido que se chamava Zenzele. Zenzele adorava esculpir e tudo que ele via, ele esculpia na pedra ou na madeira. Eram muito bonitas as esculturas que ele fazia e eram tantas que já não cabiam dentro de casa. Ele tinha que colocar as esculturas do lado de fora e as pessoas que passavam apreciavam as esculturas dele. Gente, mas vocês não têm noção. Era uma família linda, maravilhosa. Ela tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E sempre à noite, eles se sentavam ao redor de uma fogueira e ficavam olhando um para o outro. Às vezes, o vento soprava e parecia que queria dizer alguma coisa, mas não dizia absolutamente nada. Então, foi nesse dia que a Mazanindaba percebeu que o que faltavam eram histórias. E ela saiu em busca das histórias. E quando ela estava caminhando em busca das histórias, ela viu de repente uma floresta e ela resolveu entrar. E aí ela percebeu que viu um coelho. E aí o coelho, muito esperto, começou a pular na direção dela muito rápido. E ela disse: Seu coelho, o senhor sabe contar histórias? O coelho parou e disse: histórias? Claro que eu sei contar. Eu sei contar uma história de... Eu também sei contar uma história de... mas a que eu mais gosto de contar é de... eu tô com tanta pressa. E saiu, apressado e mentiroso aquele coelho, que não sabia contar história nenhuma. Naquele momento, passou por ela uma serpente. E a serpente já ia reclamando: Histórias? Eu não sei o que são histórias. Eu não quero saber de histórias. Ela também nem deu importância, porque mais à frente tinha uma mamãe babuína. E mães, com certeza, sabem contar histórias. E aí, ela foi até aquela mãe babuína e disse: Mãe, a senhora pode me ensinar alguma história? Pode me contar alguma história? A mãe babuína olhou para ela e disse: Histórias? Eu? Contar histórias? Vocês humanos são muito engraçados. Precisam saber lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos e ainda contar histórias. Ainda bem que eu sou uma babuína. E aí ela saiu toda triste, mas não desistiu. Continuou tentando, procurando, até que ela viu à noite uma coruja. E aí ela ficou esperando o momento certo e quando o dia clareou, ela foi lá e perguntou: Dona Coruja, a senhora sabe me contar alguma história? A coruja tinha acabado de dormir e acordou já reclamando: Histórias? Eu saber de histórias? Você não tá vendo, não? Eu passei a noite toda acordada e ainda tenho que saber histórias? Eu quero dormir, agora é de dia. Coruja, ela fica acordada à noite e de dia ela dorme. Então, eu não quero saber de histórias. Quando ela estava voltando, já desistindo, um elefante parou e disse para ela: Senhora, a senhora quer saber das histórias? Ela, muito animada, disse: Claro, eu quero saber das histórias. E ele, naquele momento, disse: Mas eu não sei nenhuma história, então eu não posso contar. Quem sabe as histórias são a Dona Águia. Ela que voa tão alto que chega até lá perto do sol e fica vendo tudo o que acontece na terra. Então ela deve saber as histórias. E a Mazanindaba saiu à procura de uma águia. Procurou e nada de encontrar. Gente,
Gente, mais um dia, quando ela estava sentada na varanda, não é que apareceu uma águia que deu um voo rasante, pegou alguns peixes e ela não se conteve de alegria e gritou: Dona Águia! A Dona Águia soltou os peixes na hora e disse: olha só o que você fez, perdi todo o meu almoço. Mas, Dona Águia, a senhora é tão bonita, a senhora é tão maravilhosa. A águia, naquele momento, já foi mudando de assunto, dizendo: pois não, como eu posso te ajudar? E aí ela disse: mas é o seguinte, eu preciso que você me diga sobre as histórias, me conte alguma história. Aqui na Terra nós não temos histórias, as histórias estão todas no fundo do mar. E se você quer alguma história, você vai ter que ir no fundo do mar. E aí ela saiu correndo imediatamente em direção ao mar, mas a águia disse: calma, não pode ser assim. Tem que ser com um golfinho que seja o seu amigo. Nesse instante, a águia saiu e quando voltou com um golfinho que era amigo. A Amazonendaba não teve dúvidas, subiu no dorso do golfinho e foi para o fundo do mar. Chegando lá, ela encontrou o rei polvo, que sabia de todas as histórias, mas que só daria se ela trouxesse um presente para ele. Ela parou, pensou, analisou e ficou matutando que ela poderia dar a um polvo no fundo do mar. Ela teve uma ideia! Ela voltou para casa, conversou com Zenzele, que pegou um pedaço de madeira e começou a esculpir tudo que ele via. Ele esculpiu os animais, as árvores, a casa, os filhos dela. Até aquela menina de cabelos cacheadinhos e aquele outro, comprido, que gostava sempre de ficar sentado na varanda. Até o outro, que era menorzinho e adorava correr pela praia. Todos ficaram naquela escultura. Então ela pegou aquele pedaço de madeira esculpido, colocou nas costas, amarrou com uma corda, subiu no dorso do golfinho e foi para o fundo do mar. Chegando lá, ela entregou ao polvo. E o rei polvo achou a coisa mais linda, já que ele não poderia subir para ir ver como era a terra, agora ele já sabia como era. Então, ele mandou um colar de pérolas para Zenzele. É verdade. Zenzele ganhou um colar de pérolas. E a Amazonendaba ganhou um presente especial. Olele, olele, moliba macassi. Era uma concha, mas não era uma concha qualquer. Era uma concha mágica, que todas as vezes que ela colocava o ouvido na concha, ela ouvia histórias. E foi por isso, e é por isso, que até hoje nós ouvimos e contamos histórias. Olele, moliba, macassi, cozi, cozi e afelá. É assim que eu termino essa história. A gente vai se despedindo de vocês.